Fala pessoal, continuando aqui com os estudos da classificação dos hidrocarbonetos, a gente entra num ponto bem importante que é o nome dos compostos, certo? Como são muitos alcanos, a gente não tem apenas o CH4, que é o metano que eu falei na aula passada, a gente tem aí a reunião de muitas substâncias, a gente precisa de uma nomenclatura para eles. E aí galera, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, vocês vão ver muito esse nome, ela vem continuamente desde 1892 desenvolvendo um sistema de nomenclatura para os compostos orgânicos que nos permite, sem ambiguidades, relacionar e montar a fórmula estrutural com o nome da substância orgânica e vice-versa. Então você vai conseguir escrever o nome da substância olhando para a estrutura e olhando para o nome você vai também conseguir fazer a estrutura. Então a gente tem a fórmula estrutural do etano, que é um outro hidrocarboneto, a gente não sabe, a gente está vendo apenas o nome, a gente não viu a estrutura dele ainda. A gente tem o nome do composto, que é o etano, e o nome dele vai ter três partes principais, que você vai identificar para fazer a estrutura. O prefixo, que é a primeira parte do nome, o infixo, que é a parte do centro, e o sufixo, que é a última parte do nome. Então, o que é o prefixo? Indica o número de átomos de carbono presentes na cadeia. Então, você já vai saber quantos átomos tem na cadeia. Lembrando, portanto, o etano, a primeira parte é et. A primeira parte do nome é et, que é o prefixo. Apresenta 2 átomos de carbono na cadeia. Aqui a gente tem uma tabela com os principais prefixos. Quando for apenas um carbono, é met. Por isso que o metano só tem um carbono, porque o nome dele já diz, metano, vem de met. Et significa 2. Todo nome que começar com prop, porque tem 3 carbonos na cadeia. Toda vez que começar com but, é porque tem 4. Com 5 é pent. Com 6 é hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, por aí vai. Certo? Tem o 11, que é um dec. O 12, dodec, tritec, 13. Tem o 20, que são os eicos, Os 25, pentaeicos, 30, triacontes, certo? Tetracontes, pentacontes. Existem outros, mas aí fica como fonte de pesquisa para vocês. Os principais aqui, galera, nessa primeira parte, viu? De 1 a 10. De 11, 20, o 11 aparece muito. O 20 também. O 30, os triacontes em algumas estruturas muito grandes. Mas voltando aí para o etano, a gente viu que a primeira parte é o prefixo. E com o prefixo você já sabe o número de átomos de carbono na cadeia. O infixo indica a ligação covalente dentro da estrutura, se é simples, dupla ou tripla. A gente já estudou os alcanos, e o infixo é aquela palavra que fica, a parte da palavra que fica bem no meio do nome da estrutura da substância. Então, por exemplo, os alcanos, eles têm esse infixo aqui, an, que significa ligação simples. Então, todo nome que tenha an, certo? Dentro do seu infixo, bem no nome da palavra, a gente vai ter apenas ligações simples. Lembra do metano, Metano. Met, que é 1. Aí vem an e um Ozinho no final. Então, só tem ligação simples. A gente sabe que o metano é o CH4. Tranquilo? Só ligações simples, justamente porque o nome dele tem an no centro. Olha só, outro composto aqui, tem 3 carbonos, então é prop, Mas o infixo dele a gente já sabe que vai ser an. Se tiver ligação dupla dentro da estrutura, que já não vai ser um alcano, vai ser outra classe, eu vou ter o infixo em. Se for apenas uma ligação dupla dentro da estrutura, apenas, vai ser em. Então, todo nome que tiver em, eu já sei que no caso, ligação dupla dentro da minha estrutura. Se tiver 2 duplas, vai ser dien, E se for 3 duplas, trien, e por aí vai, Se for tripla, uma tripla dentro da estrutura, eu vou ter um infixo in.
Então são só apenas esses três, né, mais simples. O AN para ligação simples, o EN para ligação dupla e o IN para ligação simples, tripla. Então quando você vê AN, já sabe que é apenas ligações simples. O EN tem pelo menos uma ligação dupla. E o IN, no caso, eu sei que já tem a ligação tripla. Se for de IN, certo, com dois Is, a gente já sabe que são duas ligações triplas dentro da estrutura. Então, galera, o etano, que é o que a gente está falando desde o início da aula, a gente sabe que o et é 2 carbonos, tá? Preferencialmente eu vou ter 2 carbonos. E o tipo de ligação entre eles é AN, que é ligação simples, tá? Vai ser uma ligação simples entre eles dois. E aí, ele apresenta uma ligação covalente simples entre seus dois átomos de carbono. Então, logo, eu completo com o hidrogênio a minha estrutura. Tá? Aqui ele vai precisar de 3 átomos de hidrogênio. E aqui também 3 átomos de hidrogênio. Então é CH3 com CH3, né? De forma uma ligação simples, é o etano, certo? Tá aqui mais bonitinho para vocês, ó. 2 átomos de carbono, et, ligações simples entre eles, que é AN, e o Ozinho no final é o sufixo, tá? É o final do nome, indica a função orgânica a que pertence o composto, no caso. Então, por enquanto, né, a gente só conhece a função orgânica hidrocarboneto, a gente não conhece outras, como álcool, acetona, éter, a gente vai ver mais na frente. Então, ela é representada pela letra O. Então, todo composto que termina com a letra O, só a letra O apenas, eu já sei que ele é um hidrocarboneto. Então, et é de 2 carbonos, o AN é a representação da ligação simples, e o O indica que ele tem apenas carbono e hidrogênio, certo? Então, isso é prefixo, infixo e sufixo. A gente viu que a partir do nome, a gente consegue fazer aí a estrutura. A gente tem aqui, ó, uma estrutura válida para a molécula do 1-decano, tá? 1-decano, a gente viu que 1-dec, tá? Ele é um átomo que tem 11 carbonos. Então eu posso usar a fórmula geral, tá? Como eu sei que é AN aqui no centro, eu já posso usar essa fórmula geral aqui, que é a dos alcanos, CnH2n+2, que eu ensinei na aula passada. Então se eu aplicar aqui, né, carbono igual a 11, né, fica C11, aí fica 2 vezes 11, 22, com mais 2, 24. Então fica C11, H24, tranquilo? E a partir disso eu também poderia fazer aí a fórmula estrutural. Eu ligaria 11 carbonos, é um pouquinho trabalhoso, e iria colocando o restante, completando com hidrogênios, e vai dar exatamente 24 hidrogênios. Eu ia colocar apenas ligações simples, porque eu sei que é AN no nome, tranquilo? Então, e o último, né, que é a letrinha O, indica que ele é um hidrocarboneto, tá, galera? Então eu posso também colocar a fórmula condensada, né, entre parênteses, ó, um átomo de carbono aqui das pontas, né, os dois CH3, e entre eles dois eu tenho 9 grupo CH2. Então eu posso fazer dessa fórmula aqui também, mais condensada, tranquilo? Então você vê que a partir do nome, ó, 1-decano, tá, eu consegui aplicar na fórmula geral, cheguei na fórmula molecular para poder fazer a fórmula estrutural. Então é bem simples, é apenas um joguinho de quebra-cabeça, tranquilo? Então essa parte de nomenclatura fica aqui com vocês para ir treinando, e na próxima aula a gente já fala de alcenos.